Provérbios 31:10. E é um verso muito conhecido da igreja, muito conhecido pelas mulheres. E foi o verso que o Senhor colocou no meu coração para ser o tema. E ele diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede muito ao de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Nós estamos aqui falando que a mulher que eu e você fomos chamadas para ser, excedemos ao valor de finas joias. A pastora Anaísa falou aqui na hora do louvor que o Senhor deu inspiração ao autor dessa música, porque ele estava olhando para uma pessoa onde o Senhor disse: você é mais preciosa que o ouro puro de Ofir. Aqui a palavra, ela está confirmando que nós temos muito mais valor do que uma fina joia, que é o tema da nossa confraria. Então você consegue estimar o valor como mulher que você tem? Só que quando esse verso é falado na Bíblia, quando esse verso é trazido à luz para nós, ele tem o sentido de sabedoria. A mulher virtuosa, quem que vai achar essa mulher virtuosa? Quem vai achar essa mulher que excede o valor de finas joias? Em Provérbios 3,15 ele diz assim: diz que a sabedoria é mais preciosa que finas joias. Provérbios 8,11 diz: vai dizer que a sabedoria é mais preciosa que rubis. Jó 28,18 diz: ensina que o preço da sabedoria é maior do que todas as joias. Ou seja, minha querida, o nosso valor não está naquilo que temos. Não foi isso que cantamos? O seu valor não está naquilo que você possui ou o que você sabe fazer. O seu valor é um mistério de Deus. O seu valor excede o nosso entendimento. O seu valor e o meu valor está naquilo para o qual fomos criadas e chamadas para ser. E quando o Senhor falou, quando a bispa convidou para ministrar essa palavra, eu falei: Senhor, se realmente for para que eu leve a palavra, me dá a palavra, porque eu sei que eu vou ter um mês bem atarefado. E eu tenho um compromisso com o Senhor de que, para falar aquilo que o Senhor chamou para falar. E eu acordei na madrugada e o Senhor falou assim: seja uma mulher de valor, não seja uma mulher que tenha preço. E eu comecei a estudar essa palavra, pedi para o Senhor ir falando sobre essa palavra, porque a sabedoria, se é esse o valor que nós temos que nos firmar, a sabedoria é o que, gente? É o conhecimento colocado em prática. Não adianta nós sabermos muito, lermos muito, entendermos muito e não fazermos nada. Uma mulher de valor, uma mulher valorosa, uma mulher que é uma joia preciosa, ela precisa compreender que ela precisa buscar sabedoria para resplandecer o valor que você tem. Muitas de nós, às vezes, queremos demonstrar valor através de atitudes, ser aceitas através daquilo que fazemos, mas o Senhor nos ensina que nós somos valorosas porque somos sábias. E é isso que nós devemos buscar. A sabedoria, uma mulher sábia, ela tem equilíbrio. Uma mulher sábia, ela tem inteligência emocional. Uma mulher sábia, ela sabe ouvir, ela sabe ler a palavra, mas ela sabe colocar em prática essa palavra. Nós precisamos sair da letra, sair do papel. Nós precisamos agir como as mulheres que nós fomos chamadas para ser. E o Senhor me trouxe à memória a história de Rebeca. Rebeca é uma mulher que tem muitas qualidades de uma mulher sábia. Mas eu falei para o Senhor: Senhor, por que Rebeca? O que faz ela diferente das outras mulheres? E o Senhor fez com que eu lembrasse da história dela. E Isaac precisava de uma esposa. Abraão pediu para o servo dele ir até a Mesopotâmia para encontrar uma esposa para Isaac. E o servo jurou para Abraão que iria atrás dessa esposa. E ele disse que somente ele estaria liberado de levar a esposa se ela não quisesse vir.
E ele, muito temente, no caminho da Mesopotâmia, se ajoelhou e falou para o Senhor: Senhor, eu estou indo em uma missão. E eu te peço, Pai, me mostre quem é essa mulher de valor para casar com Isaque. E, Senhor, aquela que eu pedir, eu vou parar perto do poço. E aquela que eu pedir água e me der de beber, e der de beber aos meus camelos, essa será a mulher escolhida. Então o servo vai até o poço, e era muito normal naquela época, gente, a mulher tirar a água do poço para os homens. Essa era uma função da mulher. Hoje em dia, se viesse um servo, um homem, né, porque ele devia ser forte, estava andando, estava carregando ali, foi com 10 camelos junto com ele, fez uma longa jornada, e pedisse para a gente: pode dar uma água para mim, para eu beber, tirar do poço? Algumas de nós iam olhar para ele: tens 2 mãos, tu podes fazer isso, vai lá fazer. Porque a gente muitas vezes não se dispõe a servir. Mas essa mulher, naquela época era comum as mulheres tirarem a água para os homens do poço, porque os homens cavavam, faziam outros trabalhos, e a mulher tirava a água. E Rebeca, quando ele viu Rebeca, a primeira coisa que ele viu nela até foi beleza, a Bíblia diz. Mas só que só beleza não serviria como resposta para a mulher de valor que Isaque precisava. Então ele perguntou para Rebeca: moça, você pode me dar água? E ela disse prontamente: sim, meu senhor, eu tirarei água para você e para que todos os seus camelos bebam e se fartem. Rebeca, ela tinha um diferencial, minha querida. Ela não fazia só o que era a obrigação dela fazer. Ela tinha um caráter de bondade, de generosidade, que uma mulher de valor não pode deixar de ter. Você sabe que trabalho isso daria para Rebeca? Haviam 10 camelos, o poço era fundo. Ela primeiro foi lá, tirou a água para o servo, e depois foi mais 10 vezes, no mínimo, para tirar água para os camelos. Eu não sei nem quantos litros de água ela precisou puxar daquele poço para oferecer para o servo e para os camelos. E essa mulher, ela nos ensina que pequenas atitudes podem gerar grandes destinos. Pequenas atitudes de serviço, minha e sua, podem gerar grandes destinos. Rebeca, pela sua atitude de generosidade, foi escolhida para ser a mulher de Isaque. Ela teve um dos dotes mais significativos da história da Bíblia, foi Rebeca que teve. Rebeca é mãe de nações. Ela entrou na genealogia de Jesus. Ela foi Ezer. A mulher de valor, ela primeiro de tudo precisa entender que ela foi criada e chamada para ser sim uma auxiliadora, como nós aprendemos no culto passado. Mas muitas de nós, muitas vezes, achamos que pequenos trabalhos ou que situações que talvez não sejam tão importantes para nós nos desvalorizem. Ah, eu não vou fazer isso porque isso já não cabe mais para mim. Ah, não, eu não posso fazer tal coisa. Ah, não, ele que se vire, ele que faça. Gente, o simples é tão valioso. O poder fazer algo para alguém é tão valioso. E muitas vezes a gente se priva de fazer porque a gente acha que não vai ter retorno do outro. Mas eu digo uma coisa para você: vale a pena ser uma mulher de valor. Vale a pena ser uma mulher auxiliadora. Vale a pena ser uma mulher sábia. Se a gente estiver apegada em reconhecimento, a esperar o que nós vamos receber em troca para fazer algo para alguém, nós vamos nos frustrar. E muitas vezes nós nos decepcionamos, nós ficamos depressivas e tristes, não porque alguém nos frustra, não porque alguém não achamos que ninguém nos ama, ou porque ninguém valoriza, mas porque a gente cria expectativas em cima de pessoas. A gente coloca uma régua muito alta para que as pessoas nos agradem, nos valorizem. Apocalipse 3,18 diz assim: eu dou um conselho a você. Compre de mim
ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a vergonha da sua nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que amam, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quando o Senhor nos diz que nós devemos comprar ouro refinado pelo fogo, a gente está falando de um ouro puríssimo. Que às vezes as nossas joias, a nossa aliança, talvez nem alcance esse ouro tão puro. Esse ouro puro, ele representa o que nós mulheres devemos ser. Nós precisamos ser diligentes, nós precisamos muitas vezes nos arrepender das palavras que falamos, das atitudes que temos. A mulher sábia, ela entende que ela precisa edificar o seu lar. A mulher de valor, ela precisa edificar o seu lar. A Bíblia nos ensina que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. Quantas mulheres acabam destruindo os seus lares por falta de sabedoria, por falta de discernimento, por não saber o momento certo de falar ou por falar demais. A Bíblia nos ensina, no mesmo Provérbios da mulher virtuosa, que nós devemos falar com bondade. Ela diz assim: fala com sabedoria e ensina com amor. Nós não fomos chamadas para corrigir com raiva, para disciplinar com raiva. A intenção do nosso coração fala muito a respeito de quem nós somos. Nós somos chamadas para ensinar com amor. Temos que corrigir? Temos, mas precisamos falar com amor, com sabedoria. Porque a raiva, ela não vai produzir o efeito que precisa produzir no outro, mas o amor constrange. E é com amor que nós precisamos falar. A mulher sábia, ela é diligente, ela não tem preguiça de trabalhar. Rebeca, ela foi diligentíssima. Ela disse: eu darei água para os camelos até que eles se fartem. Ela não se privou do trabalho, ela não teve preguiça de ir ao poço. Ela foi diligente naquilo que foi confiado a ela. A mulher sábia, ela é pacificadora. A mulher sábia, ela não coloca fogo no parquinho. Não é isso que a gente vê as figurinhas aí do WhatsApp? Ela não cutuca o outro quando o outro está num dia ruim. Ela não manda aquelas setinhas, aquelas palavras mal ditas, mal faladas em momento importuno. A mulher sábia, a mulher valorosa, é a mulher que pacifica. É a mulher que busca o conserto. Todas nós fomos chamadas para o conserto. Todas nós recebemos o ministério da reconciliação. E nós mulheres precisamos ser pacificadoras e buscar isso dentro da nossa casa. A mulher sábia, como eu já falei, ela é generosa. Ela não dá pensando no que ela vai receber. E aí o Senhor falou para mim: filha, essa é a Rebeca. É uma mulher sábia, diligente. Mas tem uma outra mulher que vai contra tudo o que Rebeca foi. E essa só tinha preço, não tinha valor naquela situação. Essa mulher, ela era da tribo dos filisteus. Uma mulher muito bonita, uma mulher que sabia falar, sabia conquistar, era sedutora. E todas vocês devem conhecer a história de Sansão. Todos sabem quem foi Sansão, o homem forte da Bíblia, que tinha o cabelo comprido. E quando os filisteus viram que Sansão deu uma olhadinha para Dalila, os governantes chamaram Dalila
e disseram assim: nós te daremos 1.100 ciclos de prata, cada um de nós, se você descobrir da onde vem a força de Sansão. Hoje, 5.500 ciclos de prata vale mais ou menos 750 mil reais. Então era um bom valor para Dalila. Naquela época, né, gente? 750 mil reais. Aqui a gente vive numa cidade que é super valorizado tudo, os imóveis. Mas imagina 750 mil reais em cidades menores. E foi isso que os governantes ofereceram para Dalila. E Dalila foi uma mulher que só tinha preço. E mulheres que só têm preço, elas têm o poder de destruir um homem, de destruir os filhos, de destruir a sua casa. É a mulher louca que não soube ser sábia e não edificou a sua casa. Dalila, ela usou de artimanhas, ela negociou princípios. Ora, se ela decidiu viver e coabitar com Sansão, o mínimo que o Senhor espera de uma mulher é o quê? Que o coração do marido confie nela. Não foi isso que nós lemos? Mulher virtuosa quem achará? O seu valor excede muito ao de finas joias e o coração do seu marido confia nela. E quantas de nós usamos da confiança que as pessoas têm em nós? E muitas vezes não agimos com justiça, com verdade. Dalila se aproveitou dos momentos de fragilidade de Sansão. E é assim que Satanás faz na minha vida e na tua vida. Ele age nas nossas fragilidades. Quando nós estamos fracas, quando nós estamos sem força, aí que ele vem. Aí ele vem nos atentar. Aí ele vem tentar fazer com que a gente saia da bênção. A gente já não está no dia bom e ele vem para passar uma rasteira na gente. Mas aí a gente se posiciona como mulher sábia e faz como Jesus fez no deserto. Quando Satanás perguntou: se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão, te atira daqui. E Jesus em todo momento sabia quem ele era. E não trocou nada com Satanás. Mas tem mulheres que muitas vezes negociam princípios bíblicos que nós não devemos, e morais muitas vezes. Às vezes não é nem só bíblico, mas princípios morais são negociados em troca de felicidade. Quantas mulheres permitem situações complicadas para serem aceitas e amadas? Quantas mulheres se sujeitam a situações mendigando amor e carinho e atenção? Mas também quantas mulheres que são amadas e desejadas não sabem se colocar num papel de mulher sábia e fazem como Dalila fez. A palavra de Deus diz que ela tentou várias vezes descobrir de Sansão onde é que estava a força de Sansão. E cada dia Sansão falava uma coisa diferente, mas não contava que a força estava nos seus cabelos. Porque a força mesmo, gente, estava no Espírito de Deus. Não cortar o cabelo era uma obediência ao Senhor e um símbolo da força que ele carregava. Mas houve um voto de que ele não deveria falar de onde vinha a força dele, que seria do cabelo. Por quê? Porque ele deveria ser obediente ao que Deus chamou ele para ser. Mas ele confiou numa mulher que deveria ser a mulher que excede ao valor de finas joias, mas só tinha preço. E a palavra de Deus diz que ele ficou tão entristecido, tão atucanado da cabeça, que chegou um dia que ele falou da onde vinha a força dele, que ele não poderia ter os cabelos cortados, porque senão o Espírito de Deus saía dele, a força dele ia embora. Vou dizer uma coisa para mim e para você, e repito: nós não devemos usar a nossa confiança para manipular aquilo que queremos. Nós precisamos ser justas em todo o tempo, honestas conosco mesmo e com aqueles que estão ao nosso redor. Você deve ser a mulher chamada para causar paz e não contenda.
ser obediente à palavra e princípios e não ser indisciplinada. Você deve construir através das suas palavras, das suas ações. Não seja uma mulher que tenha preço. A mulher sábia, ela dá valor ao que ela tem. Muitas vezes as pessoas dizem assim: todo mundo tem um preço. Vocês já ouviram falar isso? Todo mundo tem um preço. Eu vou dizer, todas nós um dia tivemos um preço. Mas o nosso preço já foi pago por Jesus. Quando Ele morreu naquela cruz pela minha vida e pela tua vida. O preço já foi pago. Não é assim que diz o hino? O preço já foi pago, o véu está rasgado e Jesus ressuscitou. Nós somos mulheres de valor. Nós não devemos ter preço, não devemos negociar princípios. Mas aí a Bíblia diz, quem que vai achar essa mulher? Essa mulher com tantos atributos, essa mulher, né, tão sábia. Quem que vai achar? E o ouro, se a gente for parar para pensar quanto de ouro tem na face da terra, comparado à quilometragem de terra que o planeta possui, nós temos pouco ouro. Ele é raro de se encontrar. Ainda mais os ouros refinados, os ouros puros, são difíceis de encontrar. Por isso que existe um alto valor sobre o peso do ouro. Então realmente é difícil de achar. Quem vai achar essa mulher que excede ao valor de finas joias? Essa raridade. Diante de tantas mulheres que nós temos aqui no mundo, não sei quantos bilhões, trilhões, não me atualizei sobre isso, mas mulheres virtuosas, mulheres sábias, de verdade, são difíceis de encontrar. Mas eu quero dizer que eu creio que neste lugar nós temos uma mina preciosa de mulheres virtuosas, de mulheres raras, que foram chamadas para ser o que Deus chamou nós para sermos. Virtuosas, mulheres de valor. O CI é uma mina de mulheres virtuosas que encontrará muito mais mulheres virtuosas fora daqui. Eu creio nisso, mas isso precisa de um posicionamento nosso. A mulher sábia, ela entende que assim como o ouro é um bem durável, é difícil de acabar. Eu tenho ouro, gente, quando a gente compra algo de ouro, você vê se desgastar facilmente? Não, ele é duradouro. A mulher sábia, a mulher que tem valor, ela projeta a sua vida no que é eterno. Ela não troca um momento de distração, um momento de prazer por aquilo que é eterno, gente. O eterno já não deve trocar nada. Nada que é momentâneo e passageiro dessa vida por aquilo que é eterno. Aliás, a gente não pode trocar o que é eterno por aquilo que é passageiro. Não devemos. Nós devemos projetar naquilo que é duradouro, que é a nossa vida na eternidade. A joia, como eu falei, o ouro, ele é feito para embelezar, e eu e você somos chamadas para mudar o ambiente ao qual nós fomos colocadas. Se for na igreja, se for no trabalho, se for na nossa casa, onde nós estivermos, você foi chamada para embelezar esse lugar, para pacificar esse lugar, para trazer bênção nesse lugar. Só que o ouro, ele tem uma qualidade incrível. Ele é maleável. A gente pode pegar 1 quilo de ouro em pedra, vai passar por um processo, obviamente, mas ele vai ser transformado numa joia, num anel, num brinco, numa corrente. E eu e você precisamos aprender que nós podemos e devemos nos permitir ser moldadas pelo Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que traz sentido e valor à nossa vida. Jesus, quando morreu na cruz por nós, Ele disse: eu vou, mas eu deixo para vocês o Espírito Santo de Deus. Então Ele me ajuda e te ajuda a discernir o que está certo e o que está errado. Raabe foi uma mulher que permitiu ser moldada. Porque talvez você esteja ouvindo tudo isso que eu estou falando e diga assim: ah, Priscila, é muito fácil falar.
Mas você não viveu o que eu vivi. Você não teve a infância que eu tive. Você não passou pelos problemas que eu passei. Então é fácil para você dizer que é bom ser uma mulher de valor, que ter essas qualidades é muito fácil. Mas eu nunca me senti amada e valorizada. Como é que eu vou conseguir ser essa joia preciosa? Eu não consigo me sentir assim. Eu me sinto inapropriada, eu me sinto inadequada. Parece que eu não caibo naquele ambiente. Parece que não dá para mim estar naquele lugar. Um lugar que às vezes Deus te chamou, Deus te colocou, Deus te plantou. E você muitas vezes não se sente merecedora daquilo que o Senhor te entregou. Assim como aquela moça que estava na prisão, ela não se sentia merecedora da graça e do amor do Senhor. Raabe foi uma mulher conhecida em Jericó como uma prostituta. Era a fama que ela tinha. Só que Raabe, ela tomou uma decisão. Ela teve, na verdade, primeiro um encontro com os filhos de Deus. E quando nós encontramos o Senhor, quando nós encontramos Jesus, quando nós encontramos a verdade, nós não conseguimos mais ser outra coisa a não ser aquilo que Deus nos chamou para ser. E Raabe, quando encontrou os filhos de Deus, ela sabia que ela precisava se posicionar. Só que a escolha era dela, assim como a escolha é minha e é sua. E ela escolheu acolher os filhos de Deus, porque eles iam invadir Jericó. Todas vocês conhecem a história da queda da muralha de Jericó? Jericó ia ser invadida pelos judeus. E Raabe sabia que Deus iria dar aquela terra para os judeus. E ela escondeu os judeus ali. E ela fez um voto com eles. Eu cuido de vocês, mas vocês cuidam de mim? E toda a muralha foi derrubada. Mas onde estava a casa de Raabe, nada foi destruído. Porque ela escolheu ser moldada pelo Senhor. Ela podia ter defendido a sua cultura, ela podia ter defendido o seu povo, ela podia ter defendido os deuses pagãos, mas ela escolheu ser uma mulher de valor. E é essa oportunidade que o Senhor dá para mim e para você nessa noite. Não fique presa no seu erro, não fique presa no passado, não fique presa na palavra de que você não consegue, que você não dá conta, que não é para você, você não é inadequada, você foi criada como Deus quis que você fosse criada. A sua história de vida, ela tem que trazer amadurecimento, ela tem que trazer experiência. O que muitas vezes para a gente é um momento difícil, de dor, Deus faz em momentos de experiência e maturidade, crescimento. Porque Ele quer que nós sejamos mulheres de valor. E não adianta você dentro da sua casa ficar dizendo assim: quando eu morrer, vocês vão dar valor. Se eu sumir, 2 dias vocês vão dar valor. Um dia você vai sentir minha falta. Um dia vocês vão ter filhos. E às vezes a gente, nessa ansiedade de se sentir valorizada por pessoas, acaba falando o que não deve. Acaba amaldiçoando os filhos. Então quer dizer, você quer que o seu filho sofra aquilo que você está sofrendo por não se sentir amada? Um dia você vai ter filhos. O que você quer dizer com isso? Pare e pense naquilo que você está liberando da sua boca. Não lance palavras ao vento. Eu sei que quando as pessoas não veem a nossa dor, a gente se sente insegura, a gente se sente inadequada, muitas vezes a gente se sente cobrada demais. Mas quando nós nos permitimos ser moldadas pelo Espírito Santo de Deus, quando nós aceitamos, entendemos que nós temos um valor para o Senhor e que fomos chamadas para um propósito, nós nos permitimos ser moldadas e nós podemos encontrar aonde está o nosso valor, que é no Senhor. Nós precisamos ter a nossa identidade no Senhor bem resolvida. Você precisa saber quem você é, porque daí ninguém mais vai te dizer o que você tem que ser ou não tem que ser. Você é. Você é independente do que as pessoas sentem por você. Você é independente das coisas que oferecem para você.
O valor que você carrega, ninguém vai tirar de você quando você souber quem você é em Deus. Não se entristeça demasiadamente, a ponto de se desmanchar, a ponto de se entregar. Eu li algo muito interessante nesses dias em que a gente vinha meditando nessa palavra e dizia assim: o amor do outro não pode ser a sua régua medidora de valor. Senão, qualquer não que a gente recebe vira um colapso, vira um escândalo. Qualquer distância que a pessoa tenha de nós é uma ameaça. Qualquer silêncio, a gente já se sente rejeitado. A gente vai passar por frustrações, mas a gente não pode parar nessa frustração, não pode se desfazer por causa dessa frustração. Nós vamos sentir falta de pessoas que amamos, mas que não nos amam na mesma intensidade. Mas nós não podemos nos sentir abandonadas. Nós precisamos aprender a amar sem depender. O nosso amor, ele não pode depender de pessoas e de situações. Valor e atenção são coisas totalmente diferentes. Não confunda a atenção que as pessoas te dão com o valor que você carrega. Não meça aquilo que você recebe do outro como sua régua de valor. E para nos encaminharmos para o final dessa ministração, eu quero trazer o exemplo de Lia. Vou tomar água antes. Talvez Lia, na Bíblia, seja uma das histórias mais fáceis de a gente se identificar quando a gente fala sobre desvalorização. Lia era a mulher mais velha de Labão, a filha mais velha de Labão. E Jacó, que foi filho de Raquel, foi procurar uma esposa lá na casa de Labão. E quando ele viu, Rebeca, né, era a mãe de Jacó. Quando ele viu Raquel lá na casa de Labão, ela era uma mulher muito bela. Ele se enamorou por Raquel de uma forma que ele falou para Labão: o que eu posso fazer para ter Raquel como esposa? Mas Raquel era a filha mais nova. E naquela época, primeiro se casava a filha mais velha e depois a filha mais nova. E sabe o que Labão falou para ele? Ele disse assim: trabalha 7 anos para mim, que eu vou te dar Raquel. E ele trabalhou por 7 anos. E no dia que foi o dia de ele receber Raquel como esposa, na tenda escurinha, Labão colocou Lia. E Jacó habitou com Lia. E quando ele acordou pela manhã, ele viu que não era Raquel. E ele se entristeceu. Porque ele trabalhou 7 anos por Raquel. E aí ele dá de cara com a Lia. Mas vocês imaginam o que Lia estava sentindo naquele momento? Como é ruim a gente ter um relacionamento com quem não nos ama, com quem não nos quer. Ela deve ter se sentido muito rejeitada. Ela deve ter se comparado a Raquel. Ela deve ter passado muitas coisas na cabeça de Lia. E Jacó não se satisfez. Ele foi no Labão e disse: eu trabalhei por Raquel, eu quero Raquel. E a Lia lá. E ele disse: tá bom, vou passar mais uma semana, eu vou te dar Raquel como esposa também. Mas você vai ter que trabalhar mais 7 anos para mim. E ele topou. E aí as duas irmãs eram esposas da mesma pessoa, do mesmo marido. E as duas disputavam o amor de Jacó. A Bíblia diz que Jacó amava Raquel e desprezava Lia. Mas existe um que não desprezou Lia. Mas Lia demorou um tempinho para entender. Raquel, a que era amada, ela era estéril. Mas Lia era fecunda. E o primeiro filho de Lia se chamou Ruben. E Ruben ela deu esse nome porque Deus atendeu à aflição do coração dela, porque ela achou que tendo filhos, ela iria conquistar o coração de Jacó.
Mas não aconteceu isso. Jacó continuou amando Raquel. E ela engravidou de novo. E na segunda gestação ela teve Simeão. E Simeão significa aquele que ouve. Porque ela pedia a Deus, me dá mais um filho. Porque se o Senhor me der mais um filho, aí sim Jacó vai me amar. E Jacó não a amou. E Lia engravidou de novo. E Raquel vendo tudo isso. A Lia sofrendo de um jeito e Raquel sofrendo do outro. Porque a Bíblia diz que Raquel chorava para o Senhor e dizia, dá-me filhos, senão eu morro. Porque ela era amada, mas ela não era fecunda. E no terceiro filho, Lia ainda está projetando a chance de mais um filho uni-la a Jacó. E ela dá o nome de Levi para o terceiro filho, que significa unido. Ela estava profetizando, agora Jacó vai se unir a mim. Mas isso ainda não aconteceu. Nós não podemos usar de artifícios para recebermos amor. O Senhor já nos ama o suficiente para que sejamos valorizadas diante de Deus, para sabermos quem nós somos. As circunstâncias da nossa vida vão nos entristecer muitas vezes, mas essa não é a sua régua de valor. Quando Lia entendeu isso, quando ela mudou a forma dela enxergar as coisas, de ela enxergar aquilo que ela estava vivendo, ela olhou para ela mesma e disse, Senhor, obrigada porque eu sou fecunda. Obrigada, Senhor, porque Tu me deu a oportunidade de um casamento sadio. Porque Jacó era um homem trabalhador. Jacó carregava uma promessa. As 12 tribos de Israel vieram de Jacó. Então, obrigada, Senhor, por esse momento. Enquanto ela se comparou com Raquel, ela era uma mulher infeliz. Mas quando ela entendeu o valor que ela tinha em todo esse processo, e ela gerou o quarto filho, ela voltou o seu coração para Deus e passou a enxergar uma nova história para ela. Esse quarto filho, ela deu o nome de Judá. O que para ela parecia um pouquinho de amor, ou quase nada, uma rejeição, Deus fez uma grande história através de Lia. Porque a descendência de Jesus não veio através dos filhos de Raquel, embora o Senhor tenha dado filhos para Raquel. A descendência de Jesus veio de Judá, o quarto filho de Lia, o filho ao qual ela agradeceu a Deus por quem ela era. E não porque Jacó não a amava, ou porque o Senhor ia fazer algo na vida dela para que ela fosse aceita. Nós falamos, né? O leão da tribo de Judá. É esse Judá. É esse quarto filho que o Senhor abençoou Lia quando ela compreendeu quem ela era e o valor que ela tinha para Deus. Se hoje eu pegar uma nota, a nota mais alta que nós temos hoje, circulando no Brasil, é uma nota de R$200, certo? Se eu pegar essa nota de R$200 e amassar essa nota de R$200, ela deixa de valer R$200? Ela não deixa de valer R$200. Se eu rasgar essa nota de R$200, dividir ela no meio, mas eu tiver as duas partes ali, ela deixa de valer R$200? Algumas pessoas podem achar que sim, mas eu fui me certificar com as minhas amigas bancárias. E elas disseram, não perde o valor, Pri. Ela só perde o valor quando uma parte se perde, quando uma parte não é encontrada. Mas eu quero dizer para você nessa noite, quem achará essa mulher virtuosa é o Senhor. Você pode se esconder aonde for, o Senhor vai te encontrar. Não é porque você foi amassada, porque você foi pisoteada, porque você foi rasgada, porque você falaram palavras para você que você não concordou, porque você não se sentiu amada, ou porque você foi abandonada, que o Senhor deixou de enxergar valor em você.
Deus nos refaz, Ele faz tudo novo de novo. E Ele vai te encontrar. A palavra de Deus diz que se eu subir aos céus, eu sei que o Senhor está lá. E se eu estiver no mais profundo mar, o Senhor vai me encontrar. Ele vai te encontrar. E tem tantas mulheres que querem ter valor e podem subir num poste que ninguém vai ver. Porque o verdadeiro valor não é o externo. Ele precisa sair de dentro para fora. Nós primeiro somos para depois estarmos. Nós precisamos ser essa mulher aqui dentro de nós. Deus é especialista em transformar pedras brutas em joias raras. Então Ele vai pegar toda essa dor, toda essa ferida, todo esse sentimento de que você não vai conseguir ser essa mulher sábia. Ele vai moldando, Ele vai trabalhando e Ele vai lapidando. Ele vai amadurecendo, Ele vai moldando e vai transformando, para que você compreenda o seu valor. Quando você for muito bem posicionada, sabe quem as pessoas vão procurar? As exers, as auxiliadoras, aquelas que oram, aquelas que buscam, aquelas que encorajam, aquelas que têm olho fresco, aquelas que sabem que a sua força vem do Senhor, aquelas que prosperam naquilo que colocam as suas mãos. A Bíblia nos diz, como lemos, que o coração do marido confia nela e não haverá falta de ganho. A mulher de valor, ela prospera naquilo que ela faz. E talvez você esteja querendo ser ou fazer aquilo que você não foi chamada para fazer. Compreenda que cada uma de nós tem o seu valor para o Senhor. E fomos chamadas para um propósito. Então você primeiro de tudo precisa entender. Precisa se posicionar. Eu sou uma mulher de valor. Eu posso ter tido atitudes que me depreciaram. Eu até posso um dia ter tido preço. Mas hoje eu decido ser uma mulher de valor. Tudo é um processo. É um passo a passo. Nós teremos ministrações específicas sobre os processos do Senhor na nossa vida. Mas hoje a missão que você e eu temos é sair daqui entendendo, compreendendo que nós temos um valor diante de Deus. Que nós somos chamadas para ser como Rebeca, para sermos transformadas como Raabe, para termos os nossos olhos abertos e enxergar. Não foi isso que falou lá em Apocalipse que nós lemos? Que nós devemos comprar colírios para que os nossos olhos sejam abertos. O melhor colírio é o que vem do Senhor. É Ele fazer nós enxergarmos quem nós somos à luz da palavra. E eu vou dizer que o inimigo, ele tenta laço, ele tenta embaraço para confundir, para envergonhar. Mas ele não vai conseguir. Porque hoje você decidiu ser uma mulher segundo o coração de Deus. Porque hoje você decidiu se posicionar. Porque hoje você entendeu que o seu valor não está naquilo que você faz, não está naquilo que você pode fazer, não está naquilo que você consegue executar, não está na aprovação das pessoas, mas está na verdade que você carrega. E o meu coração e o seu coração, só quem pode sondar é o Senhor.